Para nós é uma satisfação muito grande ver todos vocês interessados em conhecer e participar das atividades da graduação do IDP, que é uma graduação, uma formação técnica em direito bastante promissora para a carreira de vocês. A preparação pedagógica que a gente tem tentado implementar, cada vez mais ela tem por objetivo entender melhores práticas de mercado, instruir o aluno com boas práticas e práticas modernas, práticas pioneiras, para que vocês possam ter maior facilidade para entender a dinâmica da atividade jurídica, não apenas compreender a atividade jurídica como idas ao fórum, como peticionamentos ou como despachos, mas compreender que dentro do universo da prática jurídica existe muito mais do que apenas esse tipo de atuação. Então, o que a prática pedagógica do IDP tem implementado é abrir, expandir o horizonte para que o aluno possa entender práticas mais modernas na área do direito. Isso vocês verão a partir do momento que começarem a ter contato, ter acesso com as disciplinas, cada vez mais a ideia de fugir de análises frias, né, das normas, ela tem se implementado. E o esforço de todos os operadores, de todos aqueles que trabalham com direito, é cada vez mais entender como que esses impactos da legislação são experimentados pelas comunidades, pela sociedade, pelas pessoas, como que o direito é fruído pelas pessoas. E esse tipo de visão é a visão que nós aqui no IDP queremos transmitir para os nossos alunos. O IDP hoje se situa como a faculdade de Direito, a graduação de Direito, que mais aprova na OAB no Centro-Oeste. A nossa preocupação, além de dar uma perspectiva de mercado para o aluno, obviamente é prepará-lo para se inserir no mercado. E ele vai se inserir na advocacia a partir da aprovação, de uma adequada aprovação no exame de ordem. Obviamente, outras formas de atuação na área do direito também se abrem e uma iniciativa de preparação também pode ser acompanhada aqui a partir da preparação do aluno com coaches. Então, a partir de um determinado momento, os alunos podem ter um acompanhamento específico com alguns professores que vão caminhar como mentores dos alunos, não apenas para produção acadêmica, não apenas para elaboração de trabalhos de conclusão de curso, mas também preparação para a vida, mas também preparação para os estudos, também preparação para a carreira. Então, além de se preocupar com a aprovação no exame de ordem, e destaco que nós hoje estamos como a graduação que mais aprova na OAB no Centro-Oeste, a gente também tem trabalhos de coach, trabalhos do nosso centro de carreira, que é um braço do IDP que trabalha especificamente para posicionar o aluno no mercado. Hoje a graduação do IDP também conta com um reconhecimento muito importante, que é o selo Recomenda da OAB. Então, hoje a graduação do IDP, ela recebe o selo Recomenda da OAB com exclusividade no Centro-Oeste e o selo Guia do Estudante 2019. Isso nos deixa muito orgulhosos, porque um trabalho que vem sendo feito há algum tempo tem sido reconhecido.
e tem sido reconhecido muito por conta da projeção pedagógica que a gente vem implementando ao longo do tempo. A professora Marilda, também aqui da casa, ela sabe desse esforço e ela atua de forma bastante ativa para implementar essas novas práticas e para expandir os horizontes, o horizonte de percepção da realidade e da prática jurídica para todos os alunos. Além de professor da graduação para matérias relacionadas, para processo de conhecimento, eu também tenho uma atuação aqui no IDP que me deixa muito orgulhoso, que me enche de muita vontade de cada vez mais participar da preparação dos alunos. Hoje eu sou coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas, que são as atividades que a graduação em Direito oferece para os alunos, para que eles possam ter um contato mais prático com o direito, com as atividades do direito. E voltando ao começo da nossa conversa, eu havia mencionado que hoje nós enxergamos o direito, ou fazemos o esforço para enxergar o direito, de modo a compreendê-lo não exclusivamente como peticionamentos, não exclusivamente como uma prática prática advocatícia ou prática jurídica contenciosa, tá? Ou seja, práticas que se inserem num contexto de conflitos. Cada vez mais, vocês perceberão isso, a tendência é que os esforços eles se voltem também para práticas de pacificação ou para se evitar conflitos. Então, engenharias contratuais, técnicas de negociação, técnicas de práticas que tendem a evitar que conflitos desaguem no judiciário são bem vistas e são implementadas na nossa prática jurídica. Nós temos uma atividade com mediação e conciliação que tem sido anualmente reconhecida pelo Tribunal de Justiça como uma das melhores atividades para o aluno aprender, para ter um primeiro contato com a advocacia. É claro que, nesse momento, a gente acaba inserindo o aluno num ambiente de conflito. Mas olhem só, há uma preocupação cada vez mais latente de evitar, mesmo em conflitos, evitar judicialização de processos. Então, o Tribunal de Justiça, a partir de iniciativas de várias tentativas de se implementar etapas pré-processuais de negociação, acabou por criar programas, muito por conta de algumas iniciativas que nós, da prática jurídica, levamos para eles. Além desse tipo de abordagem, a prática jurídica ela cuida hoje de uma atividade muito interessante sob o ponto de vista pedagógico, que são oficinas e clínicas jurídicas. Então, a gente insere o aluno em ambientes de reflexão, por vezes teórica, mas com um viés prático, de modo que o aluno possa se inserir em alguns ambientes empresariais, em alguns ambientes de análise de casos reais, para perceber o impacto de algumas discussões constitucionais, para que o aluno possa perceber o impacto de alguns planejamentos tributários ou de algumas opções por um determinado tipo de contrato. Além disso, há também uma preocupação muito grande com a preparação do aluno, para que o aluno que tenha interesse na advocacia entenda o que é advocacia e saiba quais os desafios que a advocacia vai apresentar
para o profissional que se formar em direito e que quiser caminhar para a advocacia. Então, nós temos aqui a clínica de advocacia, que é uma atividade muito voltada para isso. Na clínica de advocacia se apresenta possibilidades de inserção do advogado no mercado de trabalho, não do bacharel, do advogado no mercado de trabalho. Se apresenta ao aluno formas de tributação, requisitos para a formalização da atividade advocatícia, métodos de divulgação da sua prática, construção da marca pessoal do advogado. Então, essas são atividades que nós nos orgulhamos muito na prática jurídica. Uma outra atividade muito interessante na prática jurídica também é a clínica de direito constitucional e a clínica de direitos fundamentais, em que o aluno ele fica inserido num ambiente de discussão mais constitucional, geralmente com assuntos que estão ou em tribunais superiores ou em trâmite no plenário, no Parlamento Nacional. Então, e a ideia é que o aluno possa desenvolver formas de ativamente participar desse processo de tramitação legislativa ou das discussões levadas aos tribunais superiores. E, além disso, na prática jurídica, a gente também tem alguns convênios, como é o caso da Defensoria Pública do DF e da Defensoria Pública da União, para que o aluno tenha acesso à prática real junto a esses órgãos. Então, o aluno atende os assistidos das defensorias, o aluno ele peticiona, e o aluno, esse é um detalhe muito importante desses convênios, o aluno participa de reuniões que são agendadas pelos defensores públicos com algumas autoridades. Isso é extremamente importante, isso é extremamente relevante para a formação dos alunos e é um grande diferencial que a gente implementou na prática jurídica. Então, essa construção pedagógica e essa construção profissional do aluno, no estado em que se está, ela nos enche de muito orgulho e eu não tenho dúvidas de que ela tem condição de oferecer para todos vocês o que há de mais moderno e de mais consolidado em termos de formação em Brasília e no Centro-Oeste. Hoje a gente caminha com muita atenção para o posicionamento profissional de cada um de vocês. E é por isso que o IDP se dedica cada vez mais em construir uma escola de direito que tenha por visão empregabilidade. Então, isso nos enche de muito orgulho e acho que vocês podem perceber, a partir da fala dos próximos palestrantes, como que isso tende a impactar em vocês, na formação de vocês. Eu acho que eu já falei demais, mas depois da conversa de todo mundo aqui, a gente fica aberto para pergunta também. Tá bom? Um abraço. Obrigado, professora Marilda. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Marilda, eu sou professora de Direito Administrativo e de Direito Eleitoral aqui. Eu estou no IDP há quase 10 anos. Eu brinco com os meus alunos que eu acho que eles enterraram a cabeça de bode ali embaixo. Eu não saio daqui, assim, eu fiquei doente, não saí daqui. Eu me separei, não saí daqui. Todas as tragédias e as alegrias da minha vida eu vivo no IDP. E vi isso daqui crescer de uma forma muito sustentável. Eu acho que, se eu pudesse resumir o que o IDP tem de qualidade em 3 coisas, eu diria que o IDP é moderno, o IDP é sólido e as pessoas aqui, elas gostam do que fazem. Os professores não são empregados de IDP. Todo mundo que trabalha aqui, todos os meus colegas na sala dos professores, assim, a gente dá aula aqui porque a gente gosta.
muitos dos professores, acho que a grande maioria dos professores tem outras tantas atividades e vem aqui para o IDP para dar aula porque efetivamente gostam. E não gostam só de dar aula, gostam de dar aula no IDP. E um dos fatores que faz com que a gente goste daqui tanto é que se a gente chegar para o Francisco e falar assim, Francisco, eu quero fazer um projeto sobre o circo voando e pegando fogo. Ele, claro! Nunca a gente tem um não para nenhum projeto que a gente queira desenvolver aqui no IDP. E os alunos têm acesso a tudo que eles querem fazer. Isso prepara as pessoas, prepara os alunos que estão aqui para o mercado de trabalho como um todo. Então, é comum que as pessoas nos perguntem assim, se eu me formar no IDP, estudar aqui no IDP, eu vou estar preparado para fazer concurso público? Se essa for sua escolha, vai. Mas se eu quiser ser advogado, se essa for sua escolha, vai. A questão é que a formação aqui não é direcionada para uma coisa só. E as pessoas que formam a graduação, que construíram esse projeto, elas sabem o que elas estão fazendo. Quando esse projeto começou lá atrás, e aqui só tinha uma especialização, e depois houve mestrado, e depois veio a graduação, e veio o doutorado, essas construções foram feitas ao longo do tempo e de forma pensada. A graduação não caiu aqui dentro de paraquedas. O IDP já tinha uma história de especialização e de mestrado. A cada dia, cada ano que se passa, cada turma que se forma, e a Isabela foi das primeiras aqui, quando eu entro nesse prédio, imagino que ela tenha o mesmo impacto que eu tenho, de ver como as coisas cresceram e como tudo foi construído de forma sustentável, de ver que esse projeto ele é direcionado de forma pensada. E pensar a respeito da formação jurídica significa também reconhecer que as pessoas são diferentes e que vai ter gente que quer fazer concurso, vai ter gente que quer estudar para ser advogado, vai ter gente que quer ser consultor, trabalhar no Rio Branco. Isso não pode travar a formação. E os professores são diferentes para atender a essas peculiaridades. Então, a gente tem aluno aqui que estuda em Portugal, que estuda na China, que estuda na Itália. Aqui tem uma vinculação com formação estrangeira muito grande. Existem pessoas fazendo especialização, ou fazendo mestrado, ou fazendo estágio na graduação em órgãos públicos diferentes, para poder conseguir vincular essa formação acadêmica a uma formação prática. E é uma preocupação da faculdade. Então, a faculdade apoia isso. Ela apoia alunos que querem estudar fora ao longo do curso da graduação. Ela apoia pesquisa. A gente tem grupo de pesquisa sobre os mais diversos temas aqui no IDP. Eu tenho 2 grupos de pesquisa. Cada professor tem o seu grupo de pesquisa sobre os temas mais diversos. E, muitas vezes, os assuntos são trazidos pelos próprios alunos. Então, os alunos sentiam falta, e muitos falavam comigo, mas aqui não tem nada que trate de liderança feminina, tem tantas mulheres aqui no IDP que têm interesse, eventualmente, de ir para a carreira política, ou para a carreira pública, ou de seguir liderança em empresa. Vamos tentar estudar isso aqui, ou identificar pessoas que têm perfil de liderança? Vamos. Então, vamos criar um grupo de pesquisa para alinhar a forma de estudar e tocar isso para frente? Vamos. Esse semestre começamos um grupo de pesquisa sobre a liderança feminina na política. Outros professores estudam uma forma de conciliação. Olha, eu estou aqui na faculdade, eu estou estudando direito, mas eu não concordo com essa judicialização, sobretudo, essa judicialização da vida. As pessoas querem entregar para um juiz todo tipo de conflito que elas têm na vida. E eu queria encontrar uma outra maneira de fazer isso. Vamos pensar? Vamos sentar aqui, vamos estudar. Professor, eu queria saber como funciona o direito fora daqui, quero abrir meus horizontes. Será que o IDP me apoia? Apoia, mas eu quero ir para a China. Eu não quero ir para Itália ou para Lisboa, que eram os lugares em que o IDP mantinha já inúmeros convênios acadêmicos. Vamos arrumar um jeito de você ir para a China. Tem 2 meninos estudando na China, aqui no IDP. E, além desse convênio, dessa interação que o IDP estabelece com organismos internacionais, com universidades estrangeiras, a gente tem muitas pessoas, muitas autoridades, muitos formadores de opinião, muitos estudiosos que são referência em diversos temas do direito, ou dando aula aqui, ou falando aqui todos os dias. É o único lugar que eu conheço, onde eu passei, que tem aqui no Brasil, né, fora do Brasil, isso em universidades de ponta é relativamente comum, em que o ministro da Fazenda está falando lá embaixo e a gente tem que ficar catando gente no corredor. Ô, gente, esse ministro da Fazenda está ali, vamos lá para assistir uma palestra, porque é tanta gente falando sobre tanta coisa tão relevante todos os dias aqui, que falta público.
porque todos os dias a gente tem muita coisa acontecendo concomitantemente aqui no IDP. É muito difícil, muito mesmo, assim, eu chego a dizer com convicção que é impossível você passar uma semana aqui que não esteja acontecendo nada de muito relevante ou que alguém muito importante esteja falando sobre alguma coisa que impacte diretamente sobre o que está acontecendo no Brasil. E essas pessoas vão formar os alunos que estão estudando aqui. E, além disso, elas vão estabelecer o networking da vida, né? Se formar em direito, se formar em qualquer coisa na vida, né? Demanda networking, não para estabelecer relações para que você use isso para o futuro, mas para poder te dar a segurança de que você sabe daquilo que você está falando, que você está tratando com pessoas que vivem aquela história a respeito das quais ela está te ensinando, a respeito da qual ela está te ensinando. A gente está tratando de formação de jurisprudência, a gente tem aqui juízes, tem desembargadores, tem ministros que estão falando sobre isso, que estão decidindo sobre esses temas. A gente está estudando uma determinada doutrina, a gente tem os professores que redigem esses livros da doutrina que é estudada no Brasil inteiro sobre essa matéria. A gente tem os doutrinadores que estão discutindo temas fora do Brasil aqui, que não dão aula, mas que estão dando palestras, que estão inseridos nos grupos de pesquisa, tem grupos de pesquisa interdisciplinar. Para além disso, é claro, o IDP também não ignora o fato de que é importante passar na OAB. E não é à toa que a gente vive aqui repetindo que o IDP é a faculdade que mais aprova na OAB no Centro-Oeste, porque de fato essa também é uma preocupação nossa. E estudar para a OAB, porque afinal de contas não adianta você se formar em direito para ser advogado se não passar na OAB, também reverte para aquelas pessoas que querem fazer concurso público, né? E para a gente que dá aula aqui, que dedica os nossos esforços e passa o nosso cotidiano aqui, ver os alunos concretizando isso na vida, é muito gratificante. Lá no meu escritório, praticamente só não é formado no IDP eu e meu sócio. Todas as pessoas que trabalham lá no escritório, 90% das pessoas ou estudaram aqui, são formadas, ou estudam aqui e são meus estagiários. Todos os dias eu recebo mensagem, WhatsApp, e-mail de alguém me pedindo indicação de estagiário aqui do IDP. Porque as pessoas sabem que os alunos daqui são dedicados, são bons alunos, são os melhores alunos e têm uma boa formação. Eu não levaria para o meu escritório se eles não fossem bons alunos. Afinal de contas, eu estou aqui, eu estou vendo o que está acontecendo, né? Meus alunos do mestrado são os melhores alunos que eu poderia ter. São pessoas dedicadas, que muitos trabalham, alguns não, trabalham fora do mestrado, alguns são só estudantes de mestrado de pesquisa, e as pessoas têm orgulho de estudar aqui. É muito difícil, eu desconheço, nessa atual conjuntura, alguém que está aqui no IDP infeliz. As pessoas são felizes aqui, muito além de ter uma formação acadêmica relevante, de encontrarem espaço para estudar fora, de ter uma segurança de que vai ter uma formação boa para passar na OAB, ou de que vão ter espaço para continuar, se querem fazer uma especialização lato sensu, ou se querem fazer um mestrado, ou se querem fazer um doutorado. As pessoas são felizes aqui. Aqui a gente tem um ambiente institucional positivo. Não existe aquela disputa entre a instituição e o aluno. O aluno disputando com a instituição que ou quer reprová-lo, ou quer negar tudo que ele está pedindo, ou os professores são muito maus e eu tenho medo. Não existe isso daqui. O ambiente é de construção, e é de construção mesmo. Esse discurso que a gente ouve na gestão, a gente consegue ver aqui no dia a dia de uma forma concreta. Os professores são acessíveis, por mais compromissados que eles sejam. Muitos dos professores têm grupos de WhatsApp nas turmas para poder conseguir dialogar com os alunos. O aluno já tem uma formação, eu tenho um aluno que tem formação em ciência política, e ele deu uma entrevista, manda entrevista no grupo, todo mundo comenta. Tive um problema, vou atrasar a professora, manda no grupo de WhatsApp. Esse diálogo que existe comigo, que existe com os professores, também existe com a coordenação. Os coordenadores estão aqui. O aluno quer falar com a coordenação, sobe e fala. Eu quero montar um grupo de pesquisa, eu não tenho que preencher 520 formulários para montar um grupo de pesquisa, assim como o aluno não tem que passar também por uma peleja para conseguir se inscrever.
Assim como ele também não tem que passar por uma via sacra para poder conseguir concretizar um projeto de estudar fora, ou de fazer uma pós-graduação, ou de fazer um mestrado e um doutorado. Isso está tudo aqui. Eu acho que só de entrar aqui no prédio do IDP e passar por essa fachada, e passar pelo elevador e andar um pouco nesse ambiente, a gente já tem um pouco da sensação do que é estudar aqui, esse sentimento de modernidade, de disposição para fazer aquilo que é o melhor. Mas se vocês tiverem oportunidade, venham aqui no horário de intervalo para vocês virem como é o cotidiano dos alunos, como eles são felizes aqui, como eles estão o tempo inteiro ali, mesmo na semana de prova, sem aquela cara mortificada do desespero de quem está fazendo uma prova. Como eles são envolvidos nas atividades acadêmicas. Para mim, dar aula aqui no IDP não é fator só de muito orgulho, assim, é fator de alegria, é uma felicidade na minha vida. Sair do escritório de uma rotina de advocacia pesada e vir para cá dar aula é um momento de diversão, de relaxamento. E olha, que eu também falo lá para os meninos no escritório que dar 1 hora de aula equivale a mais ou menos uns 5 minutos de advocacia, porque dar aula é um momento de grande relaxamento e alegria mesmo na vida, embora demande muito, muito esforço. Quando você chega para dar aula, significa que você já trabalhou assim, umas 10 horas antes para preparar a aula. Você não vai ter aqui aquele professor que chega na sala e conta a história da vida, porque não preparou a aula. Não vai ter aquele professor que vai chegar na sala e vai ficar conversando com você, te contando um caso. Ou que tira da cabeça e fala ali na hora aquele negócio que ele está achando. Não existe isso aqui. A avaliação institucional é levada muito a sério. Durante um período, eu acompanhei isso muito de perto, porque eu assumi o núcleo de acompanhamento de avaliação dos professores. Agora isso foi muito automatizado, mas a coordenação olha diretamente e dia a dia a avaliação dos alunos. Se o professor, também não é assim, foi ruim, corta sua cabeça, porque ninguém na vida, né? A vida é dinâmica, mas isso é acompanhado muito diretamente. A coordenação chama os professores, conversa, os professores têm formação. Todo início de semestre, os professores têm treinamento técnico e treinamento pedagógico, para poder entender assim, olha, esse professor aqui está melhor avaliado. Vamos ver aqui o que ele está fazendo, o que você não está fazendo. Isso gera um ambiente de competição saudável. Há 3 semestres atrás, eles mudaram a forma de aula para ficar um professor de manhã e um à noite. Porque se os alunos estão todos matriculando de manhã e não estão matriculando à noite, aquele professor ali, alguma coisa está fazendo de errado. Que não seja só o horário. E isso, para o próprio professor, é um fator de reavaliação. Isso é uma competição saudável que se estabelece para que os alunos saibam quem são os melhores professores e o professor também tenha autocrítica para se autoavaliar. Eu tive um professor na faculdade que era professor de Direito do Trabalho que não sabia Direito do Trabalho. E ele me prejudicou minha faculdade inteira, porque eu só tenho Direito do Trabalho 2 semestres. Ele falou no final do semestre, não, eu gostei tanto da turma de vocês que eu vou acompanhar a turma. A pessoa pensa, gente, vou sair da faculdade sem saber Direito do Trabalho. Eu tive que estudar isso depois que eu me formei. Porque na faculdade mesmo, o professor resolveu dar uma aula de uma matéria que ele não sabia. Isso não existe aqui. Nunca vai existir. Porque os professores não só têm esse ambiente de competição, que é forçado pelos alunos, mas porque ele é acompanhado pela coordenação. Eu sou uma fã inquestionável do IDP. Não é à toa que eles me chamam para falar aqui, porque isso daqui é uma parte relevante da minha vida. Eu adoro o que eu faço. E eu não adoro só o que eu faço em qualquer lugar. Eu adoro o que eu faço e o que eu posso fazer aqui, porque eles me dão liberdade e eu vejo que isso tem resultado e que os alunos gostam disso mesmo. Se eu tivesse um filho, o meu filho estudaria aqui, muito embora eu tenha estudado numa universidade pública, fiz graduação, mestrado e doutorado numa universidade pública, sou muito grata por isso. Onde tem oportunidade de falar, de dar palestra, de dar aula, eu não cobro, porque acho que é a forma que eu tenho de reverter isso para a sociedade. Entendo quem cobra, mas eu acho que eu preciso reverter de alguma forma isso para a sociedade. Independentemente disso, mesmo amando a UFMG, que foi onde eu estudei, eu nunca cogitei fazer concurso para uma universidade pública, nem lá, nem aqui, porque
eu me realizei aqui no IDP, eu acredito nisso que eu faço aqui. Eu gosto mesmo daqui e é com muita segurança e muita tranquilidade no coração que eu recomendo para as pessoas virem para cá, porque eu acho que elas nunca vão se arrepender, nunca mesmo, por diversos fatores. Mas, bom, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dúvida sobre o IDP e alguma dúvida sobre o que eu disse, eu vou estar à disposição aqui também para responder. Muito obrigada. Obrigado, professora. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou aluno aqui do 4º semestre do IDP e eu vou falar um pouco sobre como o IDP ajuda a gente, como instituição, a realizar nossas ambições acadêmicas, profissionais e incentivar a gente a participar de projetos de pesquisa e tudo. Eu acho que um ponto bom antes de começar a falar sobre isso é como é que surgiu eu fazer direito, assim, a oportunidade de fazer direito. Primeiramente, eu nunca quis fazer direito. Eu via minha mãe estudando, meu pai e minha mãe são formados em direito, e eu via minha mãe estudando para ser juíza, e eu, meu Deus, isso não é para mim, é muita coisa. E eu me dei a oportunidade de pensar, poxa, por que não tentar fazer direito, né? E eu acabei entrando aqui no IDP em 2017, se eu não me engano. Foi 2017, meio de 2017. E eu comecei gostando bastante do curso, porque eu via que os professores eram muito dedicados, eles realmente ajudavam a gente a realizar nossos objetivos, tiravam dúvidas, eram super, super atenciosos, e são. E eu comecei a me engajar em projetos de pesquisa, mais em grupos de estudo, e eu lembro que eu vi um grupo chamado de ARB aqui no começo, e eu falei, nem sabia direito o que era arbitragem, mas eu, poxa, vamos tentar, né? E aí eu comecei a me engajar no grupo, comecei a ir para as reuniões, e surgiu uma oportunidade, eles estavam anunciando que ia ter uma viagem para Viena para competir, e eu, vamos tentar, né? E aí eu me engajei, comecei a pesquisar mais sobre o tema, comecei a mais pesquisar sobre o caso, e eles viram realmente que eu estava me esforçando. E como a professora falou, é tanto grupo aqui que você não tem como participar de tudo. Eu queria participar de tudo, mas não tem como. E até falta gente para participar às vezes, porque é muita coisa que o IDP oferece. E nesse sentido, a gente a gente formou um grupo de arbitragem para competir. Até a Isabela participou no passado desse grupo. E a gente começou a treinar, se reunir, preparar memorial para enviar para a competição em inglês, assim, uma coisa surreal, assim, eu nem tinha muito domínio de escrita em inglês e eu comecei a me esforçar para isso. E a gente começou a fazer a etapa Curitiba, São Paulo, e aí a gente foi para Hamburgo e depois para Viena. E tudo isso é o mais incrível, é que o IDP pagou tudo pra gente, assim, eles acreditam muito na gente. E foi muito legal a viagem, as amizades, os amigos, a gente tem um grupo até hoje dessa viagem. Na competição foi incrível também, que a gente conheceu muita gente, a gente conheceu muita teoria sobre arbitragem. Agora eu sei um pouco mais de arbitragem, e foi incrível, assim. E nesse ponto eu vi que o IDP realmente é uma instituição que quer ajudar o aluno a crescer profissionalmente, a crescer academicamente. E eu me senti muito acolhido nesse sentido. E aí, deixa eu lembrar um pouco mais sobre o que eu fiz aqui no IDP. Mas sobre os professores também, são excelentes, assim, advogados, doutores, mestrados, que têm mestrado excelentes. Por exemplo, eu estou estagiando agora, e eu lembro que na aula do professor, eu tive uma dúvida, assim, de um caso que teve lá no escritório. Eu, poxa, professor, mas e esse cumprimento de sentença, você acha errado o que o juiz fez? E ele optando, assim, opinando e tal. E ajuda bastante a gente também no âmbito profissional. E acabou que a gente fez um embargo de declaração e ganhou. E eu escrevi assim, nossa, você vê sua atuação realmente surgindo, tendo efeito na sociedade, no judiciário. E é incrível. E no âmbito dessa viagem que eu fiz agora, eu passei 5 meses nos Estados Unidos.
também com o processo seletivo que teve aqui dentro. E eu realizei um sonho, assim, que eu tinha um sonho desde pequeno de fazer intercâmbio, eu via uns vídeos no YouTube de gente com host family e tal. Nossa, eu quero isso pra mim, sabe? E aí acabou que aconteceu, eu fiquei 5 meses estudando direito concorrencial lá. Gente de alto nível lá. Aqui no IDP, todo mundo também pau a pau. Você pesquisava lá o nome do professor, na Wikipédia, no Google aparecia na Wikipédia, cara, tantos livros, 1000 livros. Nas reuniões que a gente tinha em sala de aula, aparecia gente do alto escalão do governo dos Estados Unidos para conversar com você frente a frente. Então são oportunidades assim excelentes. Eu não tenho nada a reclamar do IDP. Nossa, do suporte que ele me dá para participar de evento acadêmico e tudo. É bem interessante. E agora mesmo eu apliquei, ano passado tem um edital chamado PAPIM do CEPES, que é o Centro de Fomenta a Pesquisa aqui do IDP. Eu lembro que eu tinha participado ano passado, eu tinha me inscrito para um curso que acabou não dando para eu ir, porque eu não tinha condições financeiras na época para participar, mas esse ano eu me planejei e eu apliquei para outro evento, que vai ser na Universidade de Oxford, e eu acabei sendo aceito para apresentar um artigo lá. Então, o IDP financiou tudo, assim, deu todo o suporte, foi sensacional, assim, tô indo no final de junho. Espero que o professor não sinta minha falta durante as aulas. Nessa semana eu vou estar fora. Mas, assim, gente, é incrível a instituição. Você toma gosto realmente por estudar direito, por estar aqui, por estar com um corpo docente altamente qualificado. E te ajuda como pessoa, como profissional, como humano, assim, é incrível. O IDP é fantástico, eu tenho certeza que foi a melhor opção que eu pude tomar de ensino superior, e acredito que todos vocês também vão gostar bastante quando entrarem aqui. Obrigado. Oi, gente, boa noite. Comentou da competição de Viena, um hábito que eu criei dessa competição é cronometrar sempre o tempo que eu falo. Meu nome é Isabela, eu sou ex-aluna da instituição, me formei no início de 2017 e hoje eu sou servidora do Ministério da Justiça, sou ex-servidora do CAD e, de fato, tenho grandes alegrias no IDP, mas tenho 2 tristezas. Uma, não ter feito intercâmbio, e o segundo é não ter tido aula com a Marilda. E não é puxação de saco, eu acho que se tem 2 professoras no IDP que são muito bem avaliadas, é a Marilda e a Janete. E eu vou explicar um pouquinho do porquê disso. Me pediram para falar hoje sobre networking e mercado de trabalho e como que o IDP contribuiu para que eu chegasse onde eu estou. E são inúmeros motivos, vou tentar condensar isso em 15 minutos. E em relação ao networking, uma coisa que eu acho que a gente não acaba falando muito é que na faculdade a gente tem 2 grandes redes de networking. Uma delas é composta pelos seus professores e a outra é composta pelos seus colegas. Por que isso? Não sei nas outras faculdades, mas no direito, as pessoas que você está estudando, a pessoa que está do seu lado, é a pessoa que no dia seguinte vai dar o seu currículo para outra pessoa e pode ser o diferencial para você ser contratado ou não em um lugar. Isso aconteceu comigo algumas vezes. E foi porque a pessoa viu como eu me portava em sala de aula. E a segunda, falando dos professores especificamente, e do IDP, claro, pelo fato do IDP ser uma instituição pequena comparada a algumas outras, isso te dá um acesso muito maior aos professores. Não é todo lugar aqui em Brasília que o professor vai saber o nome de todos os alunos, vai saber a história desse aluno, vai ter grupo do WhatsApp com aluno. Hoje em dia, quem é que gosta de grupo do WhatsApp? E você tem o contato de todos os professores para tirar todas as dúvidas. Isso não é padrão, assim. Eu achava que era. Até você começar a fazer alguns cursos fora do IDP e você percebe, nossa, não é esse mundo de fantasia. Assim, aqui você entra, eu brinco que hoje em dia... que aqui é o IDP Nutella, né? Porque você entra e você sente numa grande empresa de tecnologia do Vale do Silício, assim, ali no -2, ali no -1. Tentem ir em outra instituição aqui em Brasília que você vai se sentir tão acolhido, não só em relação aos professores, mas em relação ao ambiente. Não vai ter. Você não vai ter esse tipo de situação. Mas, novamente, em relação aos professores,
todas as vezes que eu precisei de ajuda, tanto a Marilda falou, não existe não aqui no IDP, isso é verdade. Quando, no segundo semestre, uma professora aqui do IDP, a Flávia Vera, entrou na sala de aula, escreveu o nome de um congresso que estava aceitando projetos para apresentação. Ela falou, tentem escrever. Eu fui atrás dela, enviei um projeto, foi aceito, mas eu não sabia escrever artigo. Em tese, eu deveria fazer isso sozinha. Escrever sozinha, eu escrevi. Mas eu passei por revisão da Flávia, da Janete, que é do Centro de Pesquisa, que teve uma paciência, assim, que hoje eu olho para trás e penso, meu Deus, não consigo imaginar forma suficiente de agradecer. Toda vez que eu falo numa palestra sobre isso, eu agradeço, porque ela até hoje, quando eu envio um artigo, qualquer coisa, eu envio para ela e peço a opinião dela. E vocês vão ter esse tipo de acesso. Vocês vão ter aqui um centro de pesquisa. Você não quer participar de um grupo de pesquisa que talvez aqui não tenha sido falado. Tem grupo de pesquisa pra caramba. São vários. E, assim, isso é verdade que a Marilda falou, que você chega pro Francisco e fala, eu quero pesquisar sobre isso. Isso é verdade. Quando a gente estava... Eu e a Milena, uma outra ex-aluna, nós estávamos no 6º semestre. Não tinha grupo de estudos de direito concorrencial. E nós trabalhávamos no CAD juntas. E um conselheiro do CAD era professor aqui do IDP. Então, a gente chegou para ele, professor, vamos fazer um grupo de estudo? Ele, sim. E, de repente, se tornou um grupo de estudo e a gente fazia evento a cada 15 dias. E não só foi muito bom para a gente em relação a aprender, lógico, mas em questão ao acesso que isso nos deu a todas as pessoas que vieram palestrar. Eu acho que talvez isso não seja tão falado sobre os grupos de estudo. Não, o grupo de estudo ele não é só uma questão, lógico, você vai estudar, você vai construir uma produção, muitas vezes com outras pessoas, mas também é o acesso que o grupo te dá a outras pessoas que... Tem uma coisa aqui no IDP, o grupo de estudos ele não é só para as pessoas da graduação aqui. Os grupos de estudo são para todas as pessoas que quiserem participar. Eu não sei se é assim em todas as outras instituições, eu sei que aqui é assim. E é incrível porque você percebe que muitas vezes tem pessoas que vêm aqui e não estão mais fazendo o curso, já saíram do IDP, mas estão vindo aqui para participar de determinados grupos. Isso é um diferencial muito grande, porque isso faz com que você não tenha só contato com alunos da graduação, aluno da graduação, do mestrado, doutorado, com juízes, com desembargadores que vêm aqui para estudar junto com você. E em relação aos projetos de extensão, falar sobre o grupo de Viena, que, assim, eu vou usar como exemplo porque é o grupo que eu vivenciei, mas existem outros grupos de estudos de direitos humanos, que as pessoas vão para uma competição em Washington. Tem um outro grupo de estudos de comércio internacional, que eu sei que acontece fora do Brasil, eu não sei se é todo ano no mesmo local, eu sei que já aconteceu em Buenos Aires, em Washington. A competição de Viena é uma competição de arbitragem, que tem alunos do mundo inteiro, são mais de 340 instituições competindo. E foi uma forma da gente não levar o não, porque a gente chegou para a coordenação e falou, oi, Francisco, Marcelo, a gente quer participar de uma competição em Viena. Podemos? Aí eles, sim. Aí eles, mas a gente precisa de patrocínio, porque é cara a inscrição. Tudo bem. Você pede uma vez, você pede duas, você fala, vocês ajudam a pagar a passagem também? Né? Pagamos. E a Marilda, inclusive, foi um dos professores que deu patrocínio para o grupo. Nós somos uma equipe de 6 pessoas. Ficamos 15 dias fora. E eu participei em 2 anos, em 2016 e em 2017. E foi, de longe, a experiência mais incrível da minha graduação. O meu chefe, eu já... o conhecia, meu atual chefe, eu já o conhecia antes de congressos, que eu tinha assistido palestras dele, mas ele foi árbitro da minha competição, ele foi juiz de um painel que eu participei. Não que eu tenha ido muito bem, mas graças a Deus ele não se lembra disso, mas foi assim que eu estreitei laços com eles, por assim dizer, e, na verdade, quem enviou meu currículo para ele foi um professor aqui do DP. Então, assim... Aqui as coisas funcionam assim, você vai bem numa aula, você acha, foi só uma matéria. Não foi só uma matéria. O professor tem o seu contato, tem o seu currículo. Quando você menos esperar, você vai estar trabalhando no escritório da pessoa, ou então o professor vai estar te indicando para algum outro lugar. E
eu não vejo outras instituições você tendo esse tipo de abertura. E, mais do que isso, foi falado muito aqui como o IDP é uma faculdade, assim, humana. Você não é só um número. E tanto isso é verdade que, durante a graduação, eu fui contratada, onde eu trabalhava, fazia estágio no CAD, e lá era o dia inteiro. E minha graduação, assim, eu não tinha... O meu semestre, ele não tinha matéria nos 2 períodos. Ele tinha só de manhã. E tanto no meu trabalho, eles flexibilizaram, mas quem mais flexibilizou para eu poder continuar a faculdade sem grandes prejuízos, apesar de eu ter atrasado um semestre, foi o IDP. Eu tive professor do Núcleo de Prática Jurídica, na época a professora Cristiane, que deixava o período de férias da prática, que não tinha ninguém para fazer as peças, eu fazia as peças, que tinham prazo naquele período, para não precisar ir para a prática jurídica durante o semestre. Boa sorte em encontrar uma universidade que a professora vai te receber durante as férias dela, para falar, não, tá aqui as petições para você fazer, eu vou corrigir durante as minhas férias, para que você não perca a matéria. Assim, são tantas formas diferentes que eu tenho que agradecer ao IDP. O Gabriel falou dos editais de pesquisa do Papin. Quando eu estudava aqui, não tinha esse nome, Papin, não tinha esse edital. Você ia no CEPES, você preenchia um formulário. Eu fui aceita no Congresso X para apresentar o trabalho Y. Aí o IDP te falava no que ele podia te ajudar. Às vezes ele falava não. Só teve uma vez que o IDP falou não para mim, mas foi porque ele já estava pagando outras 2 coisas que eu já tinha pedido. Então, assim, não tem nem como eu reclamar. E isso foi, assim, desde do meu primeiro semestre, em 2011, até o final do curso, no segundo semestre de 2016. Então, e por fim, falar um pouquinho da Alumni, e como que surgiu a Alumni. A Alumni é a associação de alunos e ex-alunos do IDP, tanto da graduação quanto da especialização. Estrito e lato sensu. E é uma associação que, aqui no Brasil, não são todas as instituições que têm essa vivência de grupos de ex-alunos. E a nossa ideia na Alumni é basicamente isso. Você só é forte no mercado de trabalho, dependendo de quão fortes são seus colegas que se formaram e de quem está na sua instituição hoje. E mais do que isso, vamos supor que eu hoje fale... Ok, eu não preciso fazer tanto networking assim, o que não é verdade. Mas vamos supor que essa fosse a minha afirmação. Não é de várias outras pessoas que se formaram. No direito, a gente tem você tem vários alunos se formando. Então, qual é o seu diferencial depois que você se forma? Como que você estreita laços com as pessoas que estavam do seu lado todo dia, mas que às vezes você não era próximo o suficiente a ponto de você continuar vendo toda semana? A Alumni é um lugar que a gente tem para fazer isso. Na Alumni, se algum membro quer fazer um evento, mas não tem tanto contato assim com alguém do IDP, essa pessoa fala com a gente faz essa ponte com o IDP, ajuda com essa questão de eventos, lançamento de livros, de divulgar o que as pessoas que saíram do IDP estão fazendo. Agora, eu não sei se foi ontem ou antes de ontem, um membro da Alumni fez uma sustentação oral no STF num caso super importante. A gente divulga nas redes sociais, divulga nos grupos que a gente tem da Alumni, coloca essa pessoa em contato com outros alunos e ex-alunos que têm interesse nesse assunto, que ele fez a sustentação oral, por exemplo. E agora a gente vai começar no segundo semestre com os eventos restritos para os membros da Alumni, aqueles que pagam anuidade. Por exemplo, na casa de um membro da Alumni, nós fazemos um jantar e chamamos, por exemplo, um ex-ministro ou um atual ministro. E aqui no IDP, assim, você vai ter aula com o ministro praticamente toda semana, porque acho que são quase todos os semestres que você vai ter um ministro ou alguma outra autoridade que vai te dar aula. Mas não necessariamente quando você sai, você vai ter esse mesmo contato. Porque não é todo mundo que acaba fazendo pós-mestrado logo depois de formado aqui no IDP. A nossa ideia é justamente você continuar estreitando laços após a formatura. O que eu posso contar da minha experiência. Se eu fosse dar uma dica para vocês de início de vida profissional, eu daria a mesma dica que eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, que foi estudar aqui no IDP. E eu espero que, se vocês vierem estudar aqui, vocês tenham acesso a todas essas oportunidades que eu e o Gabriel, que eu tive, que o Gabriel tem, porque realmente é uma instituição que vocês não vão ter o mesmo acesso
seja em Brasília, seja no Centro-Oeste ou, quiçá, de outras universidades aqui no Brasil. Obrigada. Boa noite, meu nome é Leandro e assim, eu gostaria de saber que o cenário hoje do nosso país, né, a gente vive um inchaço de instituições que oferecem diversos cursos, né, sobretudo o curso de Direito. Então, assim, eu queria saber de vocês se vocês acham que o aluno que sai do DP, o mercado de trabalho já reconhece que esse aluno pode ser um profissional e potencial, né, de exercer a sua atividade, porque eu estou cansado de ouvir colegas ou conhecidos que falam que fez uma graduação, não necessariamente em Direito, né, e fala que não aprendeu nada. E mais ou menos isso. Queria saber se vocês acham realmente que o aluno que sai da instituição, ele sai capacitado para exercer a sua atividade mesmo. Eu acho, bom, primeiro ponto é, a vida não está fácil para ninguém. Então, a gente tem que recortar daqui para cima, né? Então, a par das dificuldades que são do mercado, da vida, da competição, que está se agravando pela inteligência artificial, pela substituição das pessoas por inteligências diversas, eu não tenho a menor dúvida, e aí eu falo por mim mesmo, pelo mercado em que eu atuo, que o fato de alguém ter se formado pelo IDP é um diferencial de mercado. E se não fosse, eu própria não contrataria os alunos daqui. Eu poderia dizer assim, não, eu dou aula daqui, acho ótimo, mas eu sou da universidade pública e eu acho que a universidade pública tem um vestibular, que não é mais vestibular, né, gente? Tem um processo seletivo que é um filtro violento e os alunos da UNB são melhores do que os do IDP. Eu adoro a UNB, também fiz matérias do doutorado lá, e essa comparação direta, assim, nunca é saudável, né? Mas o fato é que os alunos daqui têm um diferencial que é reconhecido, e é reconhecido por mim, é reconhecido pelos outros escritórios. Fato é que as pessoas que trabalham comigo são daqui. Eu recebo inúmeros pedidos de indicação de alunos daqui, que poderiam não ser direcionados para cá, porque as pessoas no mercado do direito reconhecem os alunos do IDP como alunos que são bem formados e que são comprometidos. E tem referência, como a Isabela falou, em outros professores que atuam aqui. Então, é muito fácil para quem é do direito e que mora aqui em Brasília, dar um telefone e falar, você conhece o fulano? Ele já foi seu aluno? Ele é um bom profissional mesmo? Você me recomenda? Você bate o olho no currículo dele, já trabalhou em tal lugar. Aí eu sei quem trabalha ali, eu conheço essa pessoa, conversa e rapidamente você sabe. Eu nunca tive um caso de alguém me ligar e falar, nossa, mandou um estagiário uma bomba. Ou, essa pessoa aqui estuda lá no IDP, mas é uma tragédia. É claro que em todos os lugares do mundo, de Harvard a Bambuí, onde eu nasci, tem bons e maus profissionais. Mas isso é humano, né? Afora, recortando deste ponto para a humanidade, o fato de a pessoa trabalhar e trabalhar aqui também, viu? Trabalhar ou estudar aqui é um diferencial, né, Isabela? Falar um pouquinho da visão de quem se formou, tá? Mercado de trabalho não tá fácil para ninguém, mas eu não acho que é só para as pessoas do direito especificamente. É inegável que o país passa por uma crise econômica e isso impacta todo mundo. Dito isto, o que eu posso dizer sobre quem estudou comigo e que são meus amigos próximos? Eu trabalho no Ministério da Justiça, tem gente que foi do DP e trabalhava no CAD, foi contratado para grandes escritórios de São Paulo, tem gente trabalhando no Senado, tem gente trabalhando na Câmara, tem gente trabalhando em gabinete de juiz, tem gente trabalhando lá no MJ comigo em outras secretarias, tem gente que já abriu seu próprio escritório e está muito bem, obrigada. Então, o que eu posso falar sei de todos os colegas que se formaram? Não, mas os que eu sei que são próximos estão muito bem. Não sei falar de outras universidades, porque também não conheço tantas pessoas assim de outras universidades, posso falar dos meus colegas. Estão todos muito bem. E, mais do que isso, como a Marilda falou, você liga para alguém, se você vê lá, não é só você trabalhou em tal lugar, você estudou em tal lugar. Como o IDP é uma instituição pequena, se a pessoa vê lá, algum professor aqui vai me conhecer ou vai conhecer alguém que me deu aula. Então, assim, é muito difícil um aluno sair daqui e o professor não saber quem ele é. Assim, uma média de 5 professores, uns 2, 3 vão ter dado aula, pelo menos, para ele.
Então, assim, alguma referência de alguém aqui você vai conseguir. Eu já peguei referência diversas vezes com professores aqui. É o que eu posso dizer da minha experiência. Leandro, de fato, eu entendo que quem faz a sua própria formação é a pessoa com a ajuda dos professores aqui do IDP. Mas, sem sombra de dúvidas, eu acho que a partir de uma graduação bem feita com os recursos que o IDP tem a te proporcionar, você jogará o jogo diferente de outras pessoas. Você será uma peça bastante destacada nesse tabuleiro. Ou seja, a sua projeção no mercado ela tende a ser muito diferente, obviamente, se você aproveitar todos os recursos que tem aqui. A gente está falando, por exemplo, de uma instituição que toma cuidado com a quantidade de alunos em sala de aula. Então, aqui as turmas têm 25 alunos, 30 alunos por turma. A gente não vai falar de uma turma com 45 alunos, 50 alunos para graduação. Isso não faz parte da rotina do IDP. Um outro cuidado que a gente tem é de preparar o aluno para experiências de vida. Então, a Isabela e o Gabriel bem relataram boas experiências de vida e acesso a bons recursos para conhecer o que tem de mais interessante para a sua atividade profissional no mundo. Você foi para George Mason, não foi? Então, o George Mason é talvez hoje a principal universidade que a gente tem em direito de concorrência. Então, é uma baita de uma oportunidade para que ele, Gabriel, enriqueça o currículo dele. Agora, você aproveitou os 5 meses que você passou lá? Espero que sim, porque esses 5 meses tem que fazer diferença na vida dele. Se não fizer diferença na vida dele, eu acho que é difícil você encontrar alguma outra experiência que vai suprir esses 5 meses tão intensos, uma atividade acadêmica com possibilidade profissional gigante. Então, por exemplo, tem interesse em participar de alguma atividade por meio de intercâmbio? Acho que hoje a gente tem Macau, a gente tem em Oklahoma, tem Lisboa, tem Portugal, acho que tem Espanha, tem Itália. Então, são várias possibilidades de enxergar o mundo, de ver o que o mundo está praticando, e de não é importar para sua prática as coisas que você vai conhecer mundo afora, mas é enxergar a vida de outras formas, ter uma visão um pouco mais experimentada, não é só profissional, é de vida. Você tem que sair daqui uma pessoa melhor. Você é parte da sua construção. Agora, em termos de mercado, eu não tenho dúvida de que o aluno que participa das rotinas e das atividades que o IDP proporciona, não sei se vocês perceberam, mas aqui a gente chama o diretor por Francisco. E vocês vão chamar o Francisco por Francisco, ou por Chico, a graduação toda. E vocês vão bater a porta dele para pedir patrocínio, e ele vai receber. E vocês vão mandar o WhatsApp para os professores, e o professor vai responder. Por aí? Então, acho que essa proximidade ela é muito útil para esse processo de construção. Mas o aluno tem que saber construir. E, obviamente, o diferencial de empregabilidade que a gente prega, a gente quer levar para fora da instituição também. Então, a gente contrata alunos daqui, a gente divulga alunos daqui para outros escritórios, para outros organismos, para outras instituições. E a gente prepara os alunos daqui para entrevistas, a gente prepara os alunos daqui para o mercado. Nós temos uma feira pioneira em Brasília de emprego e estágio, que é a Job Fair. Esse ano vai para a 3ª edição.
Então, é uma oportunidade que o aluno daqui tem de fazer entrevista com os principais escritórios de advocacia do país que estão em Brasília e que olham para os alunos do IDP como alunos diferenciados, que olham para os alunos do IDP como alunos que têm formação técnica, mas que também têm um diferencial de enxergar a vida. Então, acho que cada vez mais as técnicas profissionais, elas têm perdido um pouco o valor quando a gente considera outras habilidades do profissional, que não só a habilidade técnica ela tem que ser elementar. Então, para você, jurista, o conhecimento legislativo, né, o conhecimento normativo, jurídico, ele tem que ser elementar. O que vai te diferenciar é uma visão de mundo diferente, são habilidades diferentes, o que você tem a entregar para resolver problemas de forma criativa, de forma proativa e de forma que outras tantas pessoas no mercado não conseguem enxergar. Então, o diferencial acho que vem daí. E é esse diferencial que vai te projetar no mercado. Obrigado, professores. Aproveitando aqui a oportunidade que o professor Guilherme falou da Job Fair, só destacar um ponto. A Job Fair é uma feira de profissões, tá, que ela é aberta para os nossos alunos e o público externo, mas uma parte dela é só para os nossos alunos, que são as entrevistas com os maiores escritórios. E vários desses alunos já saem com uma oferta de estágio naquele dia. E a questão da internacionalização também, além da gente enviar alunos para outros países, a gente está com o programa de começar a receber alunos de, por exemplo, agora no segundo 2019 a gente vai receber de Portugal. Então a gente quer criar um ambiente internacional aqui também, para que tenha essa experiência diariamente, todos os nossos alunos possam ver um pouco como que é em outros países a partir dessa troca de vivências com outros estudantes. Alguém tem mais alguma pergunta? Tá, vamos começar por aqui, por favor. Boa noite a todos, meu nome é Jefferson. Na verdade eu não tenho uma pergunta, eu vou responder ao colega Leandro ali. Eu sou um graduando de outra faculdade e não tenho nenhum vínculo com o IDP ainda. E o que me levou a estar aqui hoje foi um curso que eu fiz, uma palestra, aliás, que eu assisti sábado passado sobre o CDC. E a partir daquele momento eu investi R$50 para participar dessa palestra e eu fiquei impressionado com o que vi. Eu não vou falar o nome da instituição que eu frequento nesse momento, por uma questão ética, e estou no 5º período, acabei de concluir o 5º período, e fiquei impressionado com o que eu ouvi do Gabriel e da Isabela. E realmente eu te digo com toda certeza, Leandro, que o diferencial para todos aqui, né, como graduando, que o diferencial está realmente, inicialmente, em nós mesmos. Eu estou aqui porque eu estou em busca de algo melhor, muito melhor do que, assim, do que eu encontrei onde eu estou, e não é satisfatório para mim aquilo. Então, até mesmo me inscrevi no curso de inverno que vai ter em São Paulo, já fiz a minha inscrição, porque realmente, como bem colocou aqui o nosso coordenador, é diferente, né? Não basta você conhecer as normas, né? Como quando eu me formar, quando eu me tornar um advogado, prestar um exame da ordem, eu realmente vou ter um conhecimento da norma, mas isso não é o suficiente, né? Você precisa de algo muito mais além disso. Então eu estou realmente, falei, realmente eu acho que o caminho é por aqui. Repito, nunca entrei no IDP a não ser no sábado passado e hoje. E estou realmente muito feliz. E posso te dizer, onde eu estou, as pessoas não têm interesse. Não existe grupo de estudos. Eu mesmo já fiz
na OAB, mais de 20, participei, aliás, para cumprir as horas complementares, né? Eu fiz mais de 20, eu estava analisando lá para imprimir, digitalizar e tudo, fiz mais de 20 cursos na OAB, fiz outros tantos fora, participei de seminários, muitos, eu acho que ao todo aí eu já devo ter feito mais de 30. E houve alguns cursos desses que eu participei, os seminários, no STJ, por exemplo, que eu falei, meu Deus, aqui eu aprendi, comparando aonde eu estou, né, ainda, falei, aqui eu aprendi por um semestre. Naquele dia, ou naqueles 2 dias que eu participei do seminário, eu falei, aqui eu aprendi por um semestre. Coisas que eu nunca ouvi falar na minha vida. E hoje eu estou ouvindo aqui uma frase que eu não tenho vergonha de dizer que nunca ouvi. Direito concorrencial, ainda não tinha ouvido falar. Então, assim, eu tenho muito a aprender, eu tenho vontade de aprender e quero dar os parabéns. Eu não conheço a instituição ainda, a não ser dessa forma que eu coloquei aqui. E, na verdade, te digo, a instituição faz toda a diferença. Eu já até assisti algumas aulas em outras 2 instituições, através de colegas que saíram de onde eu estou, da faculdade, lá da instituição de ensino superior onde eu estou. Eles saíram anteriormente e eu tive a oportunidade de ir lá assistir 1 ou 2 aulas nessas faculdades e também não vi isso. E nós trocamos ideias, conversamos. Olha, como é que funciona aí, Jefferson? Ah, aqui está desse jeito, assim, assim, assim. E aí, como é que é? E eles me relatam e eu não vejo, até agora não vi, nada semelhante ao IDP. Tive excelentes referências, conversei com pessoas que já são formadas, falei, olha, estou querendo mudar, estou querendo ir para o IDP, não conheço, participei de um curso, assim, assim, a história que eu estou contando aqui. E eles falaram, Jefferson, lá é diferente. Eu falei, então, se vai ser diferente desse jeito que você está me falando, que é melhor, é para lá que eu quero ir. Era só isso que eu queria destacar aqui. Obrigado. Obrigado, Jeff. Obrigado, Jeff. Só aproveitando, Jefferson, nesse curso de inverno a gente vai levar os alunos para conhecerem grandes empresas lá, o Google, a Uber, XP. Então eles vão ter uma oportunidade de ver também uma parte do mundo corporativo nesse sentido. Alguém tem alguma outra pergunta, por favor? Eu vou passar aqui e depois eu chego você. Boa noite. Como é o seu nome? Leonardo. Boa noite, tudo bem? A minha pergunta é para o Gabriel. Se o processo seletivo do intercâmbio é muito concorrido e como funciona? Só isso mesmo. Tudo bem? Eu vou falar um pouco do grupo de arbitragem, que é uma experiência também, não é de intercâmbio, mas é uma viagem internacional. Eu lembro que a gente tinha anunciado, circulado esse evento, acho que em 2 semanas a gente ficou circulando, olha gente, vai ter uma viagem para Viena, não uma viagem, mas a gente vai estar montando um grupo para competição em Viena, a gente vai viajar para Hamburgo e Viena para competir, e é isso. A gente ficou circulando isso durante 2, 3 semanas, e no dia do processo seletivo para entrar nesse grupo, para essa viagem, a gente tinha 4 vagas. Eu acho que apareceram 10, 15 pessoas. E a gente ficou bem assim, gente, uma viagem para Viena, uma competição incrível. A gente tinha anunciado, vai ter auxílio, e a gente teve uma baixa participação. E agora eu olhei bem crítico nessa época. Poxa, será que a gente não circulou muito esse evento? Ou será que a pessoa não conhece a arbitragem e tem medo, ou tem um pouco interesse no assunto? Mas olhando pela perspectiva que os professores passaram aqui, hoje eu entendo. Gente, é tanto evento aqui, é tanta oportunidade. Agora eu tenho um grupo de processo civil, é muita coisa para acompanhar, sabe? É muita oportunidade. E por ter muita oportunidade, eu acho que a concorrência é baixa. A gente vê isso em direito concorrencial. Eu acho que por isso que não é tão difícil, assim.
Aí, querendo ou não, a gente tem muita gente capacitada se inscrevendo nesses processos seletivos, mas não é impossível, não é difícil. Se quem for avaliar, ver que você realmente tem interesse, busca realmente aprender, eu acho que é bem tranquilo. Eu lembro que no intercâmbio que eu fiz para os Estados Unidos, para George Mason, no processo seletivo, um avaliador me falou, eu falei das minhas experiências, ele falou, olha, a gente não está interessado muito nas experiências que você tem aqui, a gente está interessado nas experiências que você pode ter lá e no que você pode trazer para a instituição. Quando ele me falou isso, eu achei, eu não vou passar nisso, fui reprovado, sabe? Foi um choque para mim, quando eu percebi, eu lembro que eu saí aqui, nossa, nesse dia eu saí muito mal aqui. E aí, uma semana depois, não sei, um mês depois, assim, saiu o processo seletivo. Primeiro lugar, sabe? Então, tipo, não é impossível, assim, basta mostrar que você tem interesse, basta mostrar que você realmente quer aprender aquilo, quer participar. Porque eu acho que esse é o diferencial em todo o processo seletivo do IDP, assim, mostrar interesse, não é sua experiência, que nem o avaliador falou, é realmente o seu interesse. Minha pergunta para os professores. A questão da internacionalização dos alunos. Se um aluno quiser propor uma universidade que ele conheceu, que ele pesquisou, ele pode trazer para os senhores, aí para conseguir até o patrocínio ou até fazer o vínculo com a universidade para ele fazer um curso lá fora, ou a internacionalização está restrita às que o IDP tem no currículo dele? Não está restrita. Pelo contrário, assim, o IDP mantinha um vínculo muito próximo com algumas universidades de Lisboa e com universidades da Itália, 2 universidades especificamente. Os outros vínculos de internacionalização foram trazidos pelos alunos. Os alunos que procuraram professores que tinham vínculos com outras instituições internacionais, agora estão construindo um convênio, porque aí é preciso estabelecer um convênio. E o aproveitamento, é possível, inclusive, aproveitar os créditos que são feitos nessas universidades, depende das escolhas dos alunos, né? Porque as outras universidades têm grades muito diferentes das daqui, então o aproveitamento disso também depende desse convênio, mas o IDP tem toda a abertura do mundo para estabelecer convênios com qualquer universidade que o aluno proponha. Vai dar um trabalhinho maior, porque aí vai ter que encontrar um professor que tenha vínculo com essa universidade fora do Brasil, para que ele estabeleça contato com o professor dessa outra universidade, passe pelo processo de formalização do convênio, para que então se possa fazer esse intercâmbio. Mas nesse momento, inclusive, tem inúmeros procedimentos desses acontecendo, inclusive com a Universidade da França, com a Sorbonne e tal. Isso, pelo contrário, é exatamente o oposto. Os alunos é que trazem essas propostas para cá e o IDP viabiliza. Boa noite, meu nome é Vinícius. A minha pergunta ela é sobre as políticas de inclusão da instituição. A gente falando um pouquinho sobre mercado de trabalho, né, eu já pude acompanhar de perto o carinho que o IDP tem com os alunos que estão vindo do ensino médio, né? Esses alunos mais novos, é um investimento muito alto que se faz em eventos de excelente qualidade, que deixam os alunos realmente encantados. E eu queria saber que vocês me falassem mesmo um pouquinho de como o IDP lida com as diferentes faixas etárias que trabalham, que estão vinculadas a vocês aqui dentro, como funciona essa indicação, se é um sistema horizontal, né, de competência realmente entre esses alunos, ou se há de fato um investimento nesses alunos que estão mais promissores no mercado de trabalho, que é como todo mundo precisa. E que me falasse um pouquinho também em relação à inclusão daquele aluno que, por exemplo, vai ter que vir de uma região periférica e que vai precisar trabalhar junto com o curso de Direito, por exemplo, um exemplo a se citar. A grade horária do IDP, ela comporta isso, ela consegue ajudar esse aluno que vai vir lá da Ceilândia, de metrô, de ônibus e que precisa conciliar um trabalho e ao mesmo tempo precisa estar estudando, e ele vai conseguir, de fato, conciliar esse estudo com esse trabalho e ter, de fato, uma graduação de qualidade, assim como os outros alunos que têm condições de participar de tudo isso? Acho que é só isso. Vinícius, um exemplo talvez mais próximo que a gente tenha e bastante prático é, por exemplo, o cuidado que o IDP tem
teve de dispensar as chamadas amanhã. Então, amanhã a gente tem já indícios de que vai haver uma paralisação, né, bastante considerável nos serviços públicos, e já olhamos para as dificuldades que os alunos podem ter com esse tipo de problema. A gente tem vários alunos que não são vizinhos ao IDP. A gente tem vários alunos que são de cidades, inclusive, do estado de Goiás. E esses alunos vêm para o IDP e sabem que o IDP tem uma grade um pouco mais aberta. A gente permite que o aluno possa adequar os seus horários com o horário da graduação. E a gente faz um esforço também para que os professores também compreendam algumas dificuldades. Veja, a ideia não é... eu brinco que no direito a gente tem que ter algumas formalidades, mas não formalismos. Então, obviamente que a gente tem uma grade horária a ser cumprida, a gente tem um cuidado pedagógico no sentido técnico para o preenchimento das horas, concessão dos créditos, mas a gente também precisa compreender como é que a vida como ela é. E às vezes os alunos têm dificuldade, obviamente, para comparecer, os alunos têm dificuldade, obviamente, para se encaixar numa determinada grade, e tanto sob o ponto de vista de formação e de mercado, quanto sob o ponto de vista de facilitar o encaixe do aluno aos horários da graduação, o IDP acabou por abrir boa parte da sua grade para que os alunos pudessem fazer as adequações necessárias. E Vinícius, nada que uma conversa não consiga resolver, uma conversa com justificativa não consiga resolver. Eu acho que as dificuldades que se apresentam muito difíceis de serem superadas, elas podem ser conversadas para que a gente chegue a uma forma de encaixe que tenda a atender às necessidades do aluno. Obviamente, sem descuidar do compromisso que a gente tem com a formação. Tem que frequentar as aulas, tem que fazer os trabalhos, mas também a instituição olha para o aluno sabendo que às vezes ele tem algumas dificuldades que precisam ser consideradas. E esse mesmo esforço a gente faz para a colocação profissional também, que é o seu primeiro ponto de preocupação. Então, os currículos circulam, os professores indicam, e a gente tem um cuidado também que é o de preparar o aluno para entrevistas, é o de preparar o aluno para encontrar a pessoa que vai cuidar do seu processo seletivo em algum escritório, em algum órgão. Esse braço que nós temos, que é o do Career Center, que é o do Centro de Carreiras, ele é muito importante para isso. Os coaches que acompanham os alunos também nos estudos para a prova da ordem ou eventualmente alguma outra prova, eles também atuam com essa preocupação. Então, eu acho que com relação a isso, o IDP tem feito um esforço muito interessante e muito ativo de cada vez mais buscar métodos para preparar o profissional para o mercado de trabalho. E aí a gente chega também na questão que o Leandro havia colocado primeiramente. A gente quer preparar o aluno para que ele tenha instrumentos para encarar esses desafios. Vou te dar 2 exemplos. Na minha turma, eu tenho 4 alunos que pegam o ônibus e não podem ficar até 10h40, que é a hora que a aula acaba. Então, isso depende do engajamento do aluno. Se é aquele aluno malandro, eu vou falar, não, meu filho, você é malandro, né? Então, existem
existem alunos e alunos. É claro, como o professor disse, tem a carga horária para se cumprir. Então, eu não posso chegar, gente, já que o ônibus passa 10h20, vão terminar a aula 10 horas. Não tem cabimento. Mas esses alunos são alunos engajados. Então, eles, professor, precisam sair 10h20, porque senão eu perco o ônibus, vou sair daqui e vou ser assaltado. Não tem cabimento, eu moro longe. Então, vamos fazer o seguinte, pode sair, não tem problema. Eu permito que minhas aulas sejam gravadas, os outros alunos vão mandar no WhatsApp o áudio da aula, você assiste o seu áudio da aula. Diante dessa dificuldade, o que eu fiz? Mudei a metodologia de ensino. Os alunos, ao longo a cada semana, entregam um resumo que eles próprios fazem, que eu guardo comigo, dá um trabalho do inferno, mas que eu guardo cada resumo de cada aula. Esses resumos são entregues no dia da prova. Os alunos, então, fazem o resumo para eles. Se ele fizer um resumo ruim, o resumo é ruim e ele não vai aproveitar o resumo para a prova. O que fizer o resumo bom, o resumo vai te adiantar. Isso atende a dois objetivos. Ele não estuda desesperadamente na véspera da prova. E 2, ele me prova que ele pode sair 10h20, não tem problema, porque ele vai pegar o ônibus dele com tranquilidade e dentro do grupo do WhatsApp eles vão discutir. E isso não sou só eu quem faço. Outros professores também adaptam o modelo de ensino para atender esses alunos que têm mais dificuldades e têm obstáculos. Eu tenho 2 vagas para assistente de ensino, porque eu sou professora do mestrado e doutorado também. E eu vou sair procurando aluno desesperadamente, além de tudo, ser uma vaga de trabalho. Porque esse assistente de ensino tem direito a uma bolsa integral para fazer um LLM aqui. E aí, esse centro de carreiras divulga dentro de uma base de dados, que é o cadastro dos alunos e dos ex-alunos, essas vagas. Os alunos se inscrevem de acordo com o perfil, o IDP faz uma primeira seleção, com entrevista, direciona os alunos daqui. Então, existe uma espécie de headhunter interno, em que olha, tem uma vaga para professor, acho que isso está dentro do seu perfil, vai lá e se inscreve também, os professores estão atentos a isso. Esses são 2 exemplos que são do cotidiano, assim, toda hora isso está acontecendo aqui. Vou passar para a senhorita ali do fundo, depois eu vou para esse lado aqui, por gentileza. Boa noite, meu nome é Mariana. Gostaria de saber como é feita a ponte do IDP com os tribunais em relação à conciliação e mediação, que é uma área que me atrai bastante. Mariana, a mediação, a conciliação e a mediação, elas são uma prática, elas estão inseridas na prática jurídica, no núcleo de prática jurídica, mas a gente também tem um grupo de pesquisa relacionado à conciliação e mediação. Hoje nós temos um convênio com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal para auxiliá-los nos atendimentos do Sejusc de Brasília. Então, os nossos alunos aqui, eles têm a opção de participar desde o começo da graduação do grupo de pesquisa de conciliação e mediação, que é coordenado pelo professor Eduardo Machado, que também é professor da prática jurídica de conciliação e mediação, que atua lá no Sejusc Brasília. Essa prática, ela passa por uma formação teórica inicial. A gente está falando de 40 horas de preparação teórica, que é o que o CNJ exige para a preparação de conciliadores e mediadores. E depois o aluno ele é imerso no ambiente do Sejusc. Ele participa uma vez por semana dos atendimentos que são realizados na conciliação e mediação do tribunal. Aí a gente está falando, como é Sejusc Brasília, nós falamos principalmente de varas cíveis, não é juizado, é vara cível, e com as audiências de conciliação que decorrem dos processos cíveis. Além disso, a gente tem participado também com o tribunal de etapas pré-processuais de conciliação e mediação, ou seja, o tribunal também percebe que a judicialização dos conflitos ela é um problema porque não resolve, demora a resolver, causa mais angústia e é oneroso. Então, tem o interesse de fazer etapas de negociação pré-processuais antes de se judicializar uma demanda, que até
um pouco o que o novo Código de Processo Civil de 2015, quis implementar também. E a gente participa de negociações, de conciliações em execuções fiscais. Então, tem também um braço do tribunal que atua com execuções fiscais, as varas de execução fiscal, ou seja, débitos tributários, débitos que o contribuinte tem para com o Distrito Federal. E aí, como o Distrito Federal também tem interesse em viabilizar o recebimento desses créditos, e ele o faz não necessariamente ou não sempre por meio de execuções fiscais ou de outras formas de coação do contribuinte, ou ele lança eventualmente um programa de parcelamento, que é um instrumento relativamente efetivo, mas que gera muitos danos, ou ele ingressa num ambiente de negociação, num ambiente de conciliação. Isso é um pouco vanguardista, e que bom que a gente está participando disso. Nós tivemos uma etapa não lembro se no primeiro semestre de 2018 ou no segundo de 2017, que nós obtivemos 44% de acordo. 44% de acordo em execuções fiscais é muita coisa. É muita coisa. E isso eu estou falando das conciliações que foram realizadas pelos alunos do núcleo. Então a gente tem uma ponte com o Tribunal de Justiça um relacionamento muito bacana, e o interesse é que o aluno se sinta cada vez mais à vontade para lidar com esse tipo de prática. E a gente está pensando em algumas outras coisas para implementar nessa seara já agora no segundo semestre de 2019. Gente, vou abrir para mais 2 perguntas aqui, esses 2 senhores, então. Boa noite, meu nome é João, e assim, esse evento deixa bem claro um dos diferenciais da instituição. Parabéns e realmente muito obrigado pela oportunidade. A minha pergunta é o seguinte, os exemplos que foram ditos aqui, a maioria das vezes foi baseado na referência do primeiro emprego, encarreiramento, mercado de trabalho, etc. Eu gostaria que vocês falassem um pouco das oportunidades para o pessoal que vem para a segunda graduação, que já está no mercado de trabalho em outra profissão, mas que busca no direito, né, uma complementação, uma nova carreira, algo nesse sentido aí. Eu acho que seria interessante a gente ter essa visão do que vocês podem acrescentar para essa mudança de vida, né, que acho que é o que quem busca a segunda graduação geralmente está atrás, né? É basicamente isso. Obrigado. A gente tem aqui no IDP diversos alunos que estão em segunda graduação, muitos mesmo. Assim, eu tenho alunos que são médicos, que fazem direito. Eu tenho alunos que fizeram automação e que fazem direito, muitos jornalistas, e cada um tem um perfil diferente. Então, o que eu vejo é que muitos deles entram aqui com a perspectiva de querer fazer concurso, ou de fazer outro concurso, porque os concursos jurídicos são mais numerosos e são melhores remunerados. E que ao longo desse tempo, eles mudam de perspectiva, sabe? Alguns mantêm a perspectiva do concurso, fazem concurso e seguem a sua vida. E aí é uma caminhada um pouco diferente, né? O IDP também prepara as pessoas para o concurso. O professor não te entrega mais conteúdo, ele te entrega o caminho que você tem que percorrer, né? Se você muda essa cabeça ou já entra aqui com perspectiva de ir para o mercado privado, que é ingressar em escritório de advocacia, para quem está na segunda graduação, esse mercado é ainda mais aberto. É mais fácil para quem já tem uma primeira graduação encontrar emprego. Primeiro, porque há uma maturidade maior da primeira graduação. Segundo, porque você tem mais articulação no sentido de que você sabe mais claramente o que você quer, né? Eu tenho lá no meu escritório um ex-aluno do IDP que foi formado em automação antes de fazer direito. E ele trabalha no escritório não como um advogado recém-formado, mas como um advogado sênior, embora ele tenha pouquíssimo tempo de carreira, né? Me parece que
a forma de tratar esses alunos da faculdade, ela não tenha nem que ser diferente, assim, é a mesma forma mesmo. A trajetória do aluno é que, para o aluno de segunda graduação no IDP, é mais rica. Porque quando a gente é muito jovem, a gente chega aqui e não consegue enxergar todas as potencialidades que a faculdade tem. Minha mãe sempre fala isso comigo, mas se eu passar um filme do erro que você está cometendo, você vai chegar no mesmo caminho, cada um tem que cometer seu erro, né? E os alunos que chegam aqui de segunda graduação conseguem enxergar melhor as potencialidades que o IDP tem. Então, eu acho que o aproveitamento é melhor e o mercado de trabalho é ainda mais aberto por essa razão. Olá, eu tive algumas colocações da professora muito interessantes e me ocorreu que, assim, eu sou professor universitário, doutor em ciência da computação e trabalhei em diversas instituições de curso, né? Públicas e privadas, e eu senti a falta de vocês comentarem alguma coisa dos seus recursos de biblioteca, de educação à distância, especialmente para o mestrado e o doutorado, isso pode ser interessante, né? E, eventualmente, videoconferência, que vai virar uma realidade de vocês em breve. Então, gostaria de ouvir alguma coisa sobre isso. Aqui no IDP tinha um núcleo de educação à distância, eu era coordenadora do núcleo de educação à distância. Como ao longo desse período de reestruturação, o IDP fez uma opção comercial de dedicar todos os esforços para essa reestruturação da graduação, implementar o mestrado para subir a nota do mestrado para criar o doutorado. Então, neste processo de reestruturação, a educação à distância, que tinha sido credenciada com nota 5 pelo MEC, ficou um pouco adiada. E aí, agora, o IDP está retomando os esforços de educação à distância. Nós temos, inclusive, alguns grupos de pesquisa com a Universidade de Lisboa, que são realizados pelo Zoom, que envolve professores de diversos lugares, não só do Brasil, mas de outros países também. E o IDP está estudando fazer um convênio com outra instituição de ensino que tem uma plataforma já avançada de educação e ensino para poder viabilizar a educação à distância. Porque a educação à distância, da época em que a gente foi credenciado pelo MEC, mudou absurdamente nesses últimos 5 anos por conta dos instrumentos de tecnologia, né? O que o IDP hoje disponibiliza para os alunos são as plataformas virtuais, a biblioteca virtual. O IDP tem um convênio com a Saraiva e com qual que é o outro? Com a RT? Com a GEM, em que todos os livros das plataformas da GEM eu acabei de falar, esqueci, Jesus Cristo, da Saraiva, estão disponíveis para os alunos. Aqui na biblioteca também existem outros acessos virtuais, que o aluno não acessa de casa, mas ele acessa aqui na biblioteca. A biblioteca também tem um acervo super atualizado, os professores todos os semestres recebem uma ficha para poder indicar 5 obras que eles indicam e que eles entendem que são importantes que a biblioteca compre. Então, além de ter uma biblioteca histórica relevante, o IDP atualiza a sua biblioteca todo semestre por indicação dos professores, que também costumam consultar os seus alunos. E acho que é isso, né? E os professores também indicam muito para os alunos obras que são inseridas na plataforma virtual. O IDP usa o Moodle como plataforma virtual, mas que, assim, eu falo por mim, como a gente tem inúmeras outras plataformas disponíveis gratuitas na internet, os alunos até em algumas disciplinas quase não acessam o Moodle, como é o meu caso, porque eu uso outros mecanismos, outras ferramentas, né? Então, tem muita coisa acontecendo aqui mesmo.